Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 10h13, confirmando a hora certa. Em março de 2020, ainda na primeira quinzena daquele ano, o governo do estado publicava um decreto que colocava Minas em situação de emergência por causa dos ainda, iniciais casos de Covid-19. O resto foi história, todo mundo se lembra daquela situação, A gente tateando o escuro, naquele momento de tantas e tantas incertezas, Fato é que aqui no Brasil, mais de 770 mil pessoas morreram, aqui em Minas Gerais tantas outras milhares também. A situação só começou a ser aplacada, olha, quem poderia imaginar, com a introdução das vacinas aqui no nosso país. Mas o vírus continua circulando e, inclusive, recentemente, provavelmente, você conhece alguém que se contaminou recentemente de novo aí pela Covid. Muito provavelmente a pessoa em situação mais tranquila, porque essa pessoa provavelmente estava vacinada. Mas é isso, o vírus ainda está em circulação, as vacinas ainda estão disponíveis, mas ficam até muitas dúvidas, a gente tem que vacinar anualmente? Quem tem que vacinar? Quem que não tem? Como é que esse vírus está se comportando agora, Sobre o assunto a gente vai conversar com o Dr. Naí Tupinambás, ele que é infectologista, foi um dos membros, daquele valoroso comitê de enfrentamento à pandemia aqui da capital. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Doutor Todas. É isso. Doutor Naí, primeira pergunta, 18 de março de 2024, como que esse vírus está se comportando hoje? Em que a gente pode falar? Então, claro que, como você disse, em comparação com 2020, 2021, a situação é muito menos grave do que foi no passado, muito graças à vacina. A gente está com a vacina disponível no Sistema Único de Saúde, isso brecou aquela escalada de morte. Chegamos a ter quase 4 mil mortes por dia no Brasil. Belo Horizonte se destacou porque seguiu os preceitos da ciência, fez isolamento, uso de máscara, a campanha de vacinação foi exitosa aqui também em Belo Horizonte. Então, a gente vê agora que houve um relaxamento, é verdade, e a gente está preocupado, como você disse, o vírus continua circulando. Para vocês terem uma ideia, até agora, mais de 1.300 pessoas morreram de Covid no Brasil. Isso é inaceitável. A gente tem a vacina, tem a dose de reforço, e também a gente tem um antiviral específico, que é distribuído no SUS também, que é o Nirmatrelvir com o Ritonavir. Então, as pessoas têm que procurar a unidade de saúde, atualizar o calendário vacinal, está muito abaixo da dose de reforço da bivalente, está menos de 30%. Então, pode ser que essa mortalidade alta no Brasil tenha a ver com a falta de atualização desse calendário vacinal aí da dose de reforço da Covid. Doutor Naí, quem fala com o senhor é Murilo. Duas perguntas. Quando o senhor fala 1.300 mortes este ano, esse número de 1.300 e por Covid, e a outra pergunta, quando o senhor fala atualizar o calendário vacinal, eu queria até que o senhor ajudasse, porque eu acho que hoje é uma grande confusão no Brasil, ninguém sabe onde que parou, Outro dia meus pais estavam perguntando se eles têm que tomar vacina ou não, assim, acho que há pouca informação, Onde que nós estamos nesse estágio da vacina? Quantas vacinas já estão disponíveis, quantas doses, tem que tomar esse ano, entende? E para que público também? Teria que tomar hoje a dose bivalente de reforço. Quem tomou a última dose há mais de 6 meses, já pode tomar essa dose bivalente de reforço. É o público prioritário acima de 50 anos de idade ou então com alguma comorbidade. Então é importante essa pessoa levar o calendário, o seu cartão de vacina. Nas verdade, esse cartão de vacina já está eletrônico, muitos postos de saúde já têm os dados eletronicamente para certificar se aquela vacina realmente tá desatualizada. Então, quem já tomou a última dose há mais de 6 meses pode tomar a dose bivalente nas unidades de saúde, público prioritário, população acima de 50 anos de idade ou com alguma comorbidade. Então, lembrando que esse número de mortes é só esse ano, Então, a Covid ainda não ficou uma gripinha ainda, ela mata mais do que a gripe H1N1, por exemplo. Então, aquela pessoa mais vulnerabilizada, com doença de base, ela tem sim que atualizar o calendário vacinal. Então é isso, tomou há mais de 6 meses, está na dúvida, vai no posto de saúde, leva o seu cartão e faça uso da dose de reforço da bivalente. Doutor Naí, até a dúvida aqui de nosso ouvinte aqui também, mandou mais ou menos nisso que o Murilo falou, mas no caso dos pais do Murilo, eles já estão aí na terceira idade, Ouvinte aqui falando, tá com 35 anos, esquema vacinal todo completo, ele tem que buscar posto de saúde anualmente? Quando que é? Acho que ainda está faltando esse entendimento geral,
Essa questão da vacina da Covid, ela muito provavelmente vai ficar anual, mas diferente, por exemplo, da H1N1, a H1N1 vai começar a campanha agora no final desse mês, a partir dos 23 de março, vai vacinar contra a gripe comum, vamos falar assim, H1N1. A da Covid ainda não tem essa sazonalidade, provavelmente as pessoas vão ter que tomar todo ano uma dose de reforço. E a dose de reforço vai ser atualizada também, como é atualizada a vacina do H1N1. Então, essa pessoa que só está com 4 ou 3 doses da Covid, se tem mais de 6 meses que tomou a terceira ou a quarta dose da Covid, pode ir no posto de saúde e tomar a sua dose de reforço da bivalente. Agora, doutor Unai, a gente percebeu muitos casos agora recentes, né? Vamos pegar o carnaval aqui como um marco, mas pós-carnaval, né? A gente percebeu uma explosão de casos, né? Até muitas pessoas próximas, mas agora realmente com sintomas bem mais brandos para a maioria das pessoas, logicamente. Qual variante que nós estamos aí e qual o nível de agressividade também desse vírus que está circulando aí? Olha, tem a variante JN1, que é uma subvariante da Ômicron. A gente tem visto muito isso mesmo, você acabou de falar, graças à vacinação, né, as doses de vacinação e as reinfecções dessa população, da exposição prévia. Então, o quadro, geralmente, na população que não tem nenhuma comorbidade, está sendo mais brando. No entanto, aquelas pessoas, como eu disse, mais vulnerabilizadas ou que não autorizaram o calendário vacinal, a gente tem visto, infelizmente, pessoas evoluírem de forma desfavorável. Inclusive, aquilo que eu falei, mais de 350 pessoas morreram de Covid esse ano no Brasil. É só lembrando, né? Nós temos uma vacina que protege, se ela não protege contra a infecção, como a gente dizia no passado, ela protege contra as formas moderadas e graves. Então é importante, né, a pessoa se vacinar, porque se ela vacinando, mesmo que ela contraia a infecção, contraia a doença, a Covid, ela tem uma chance muito maior de ter um quadro brando. E é isso que nós estamos vendo, né? Essas pessoas que são vacinadas têm um quadro brando. Essas pessoas que evoluíram para o óbito, elas têm uma doença muito grave de base, são idosos com doenças graves, ou essas pessoas não autorizaram o vacinal. E só lembrando também que nós temos um antiviral disponível no SUS, que é o Nimertralvir, que é um antiviral que se toma durante 5 dias, que deve ser iniciado nos primeiros 5 dias dos sintomas. Então, só ir no posto de saúde, fazer a solicitação, inclusive está desburocratizado, era uma burocracia maior no passado, agora tem uns 15 dias, uma nota técnica facilitou o acesso ao antiviral. Então, também as pessoas que têm um quadro mais grave de doença de base devem fazer o uso do antiviral. Tá. Doutor Unai, a gente não tem os números aqui agora da cobertura vacinal, como que tá, por faixa etária e coisa e tal, mas com certeza ela tá muito aquém do necessário. E falo isso até considerando que a gente sabe desse histórico e pegando, por exemplo, agora a vacinação contra a dengue, uma procura super baixa também, né? Mesmo passado o período aí de pandemia, parece que persiste alguma coisa ali anti-vacina, uma baixa preocupação. O senhor acha que esse movimento veio para ficar ou é possível a gente reverter isso? Porque me impressiona muito, né? Essa questão da dengue agora, por exemplo, né? Que tá todo mundo, meu Deus, dengue, mas ninguém tá vacinando, né? Então, veja bem, eu acho que o movimento que o Ministério da Saúde fez no ano passado, de campanha de vacinação, nós avançamos muito aquelas vacinas do modo geral, sarampo, poliomielite, rubéola, tríplice viral, houve um aumento sem dúvida, né, do calendário vacinal que estava muito ruim, era verdade, estava muito ruim. No entanto, realmente, da Covid, né, no caso específico da Covid, não sei, que talvez pode ter sido um cansaço, né, vamos dizer assim, um cansaço dessas vacinas todas, a população está realmente mais confusa, pode ser também. Eu acho que o movimento antivacina, ele cresce um pouco no Brasil, mas felizmente a gente fez frente a esse movimento. Resta um grupo radical, que é minoria dessa população que não faz uso da vacina, que ainda prega contra a ciência, contra a vacina. Então, lembrando que a vacina, é importante, ela é segura, né? A gente tem visto crianças, esse calendário vacinal, principalmente em crianças, não está, então, é menos de 20%. Infelizmente, tem crianças morrendo de Covid, ou tendo aquele quadro grave da síndrome inflamatória multissistêmica. Então, é importante, a vacina salva vidas, da Covid salvou vidas e continua salvando vidas. Então, acho que é importante a gente voltar a fazer essas campanhas. O Ministério, como eu disse anteriormente, fez essas campanhas, avançamos no calendário vacinal. Agora, da Covid, realmente a gente empacou ali, está bem parado
no entorno de 30%, e também, né, a dengue, a gente tem a vacina da dengue disponibilizada para a população de 10 a 14 anos, parece que a procura não está sendo adequada, suficiente para cobrir toda essa população. Então é importante reforçar para a população que a vacina ela é segura, ela é eficaz. No caso da dengue, ela protege contra a infecção e também protege contra as formas graves. E também, no caso da Covid, ela protege também contra a infecção e protege contra as formas graves. Doutor Nair, só uma última pergunta. O senhor acha que o Ministério da Saúde tem atuado de forma adequada, tanto na divulgação como na eficiência da atuação na área de saúde mesmo, da vacina, da prevenção? Porque algumas críticas aqui que têm sido feitas é justamente essa questão da comunicação, né? A gente ouve muitas críticas. Por exemplo, a gente jornalista aqui, a gente não, né, até tiramos essa dúvida com o senhor aqui sobre essa questão do calendário das vacinas da Covid, a gente vê que falta informação, ainda mais no ambiente que a gente vive no Brasil, infelizmente hoje é antivacina. Como é que o senhor tem analisado a atuação do Ministério da Saúde? Eu acho que, como eu disse para vocês no ano passado, eu acho que em fevereiro do ano passado, já no segundo mês da ministra Nízia, ela já fez uma campanha, voltou o Zé Gotinha, como eu disse, a gente conseguiu avançar, né? Mas infelizmente alguns gestores, né, mesmo aqui o governo andou falando contra a vacina, né, a obrigatoriedade da vacinação no público infantil, isso pesou muito. Você imagina um governo do segundo estado maior do Brasil, fazer uma campanha contra, alguns deputados, senadores fazendo campanha contra, realmente impactou negativamente na campanha. Então a gente viu que tem muitas mentiras, né, na internet. Então eu acho que tem que recrudescer essas campanhas de vacinação, né, principalmente na população infantil, principalmente para a Covid, porque essa Covid infelizmente tem levado muitas crianças e adultos mais vulneráveis para o hospital e eventualmente para a morte. Talvez recrudescer mais e fazer uma campanha mais incisiva é importante, e o Ministério tem tentado fazer isso, ele fez isso, né? Tanto é que nós avançamos em várias vacinações, quase todas foram um avanço importante, mas no caso da dengue, especificamente, da Covid, especificamente, a gente tem realmente que ter um cuidado trabalhar com mais cuidado dessas duas campanhas, tendo em vista que são duas doenças que estão causando um grande impacto na saúde pública. Doutor Nair, juro que agora é a última pergunta, porque me lembrei aqui que o seu colega até de comitê, do antigo comitê, né, o doutor Carlos Starling, lançou um livro meio que de bastidores, né, daquele momento difícil, né, da pandemia, da atuação dele e dos senhores também, e eu gostaria de ouvi-lo sobre algum momento muito particular, 4 anos depois, né, que o senhor tenha guardado ali da pandemia, algo que tenha mais lhe marcado de qualquer maneira, positivamente ou negativamente. O senhor tem algum episódio assim que o senhor, né, possa divulgar aqui pra gente? Então, claro, assim, a gente, na época, assim, tem coisas positivas e negativas. Eu falo, as negativas foram poucas, né? A gente teve que combater o negacionismo, a gente foi ameaçado, teve muita, né, ameaça contra a integridade física do nosso comitê, por conta das medidas que nós tomamos naquela época, as medidas adequadas, corretas, claro. Mas, assim, isso foi muito, muito complicado. Foi mais difícil do que lutar contra o vírus, foi lutar contra o negacionismo. E, felizmente, nós vencemos, né? Vencemos os negacionistas, né, aquele governo, né, cabuloso, um governo cabuloso, não, outro nome, um governo negacionista, né, que jogou contra a ciência, tentaram destruir o SUS, tentaram destruir o Programa Nacional de Imunização, mas eu acho o lado positivo é que a ciência venceu, a gente teve uma vacina em tempo recorde, vacina segura, o SUS e os trabalhadores e trabalhadoras do SUS saíram engrandecidos e fortalecidos, o SUS, mais do que nunca, foi reconhecido, né, para a população brasileira de sua importância naquele período. Então, acho que foi assim, um período muito complicado para todos nós, né? Todo mundo viveu aquele período muito ruim da nossa vida, período grave, né, de risco, de mortalidade. O Brasil, com 770 mil mortes, mais de um terço dessas mortes poderiam ser evitadas se o governo adotasse as medidas básicas, né, ou tivesse comprado a vacina quando foi oferecido no tempo adequado. Mas, felizmente, mais uma vez, eu acho que o lado positivo é que isso, o SUS e os trabalhadores do SUS saíram fortalecidos e agradecidos depois dessa crise sanitária aí da Covid.